Pessoal, vamos dar início ao nosso encontro deste domingo. Primeiramente, nosso cordial boa noite a vocês que estão conosco nesse feixe de irmandade para dar prosseguimento às atividades da nossa casa tão querida, Grupo Espírita João Evangelista. Mais um momento de encontro, de vibração, de carinho, de troca de emoções, compartilhamento das almas, que nos faz estar unidos, mesmo cada um no seu lar, no seu espaço. E nós vamos dar início ao nosso trabalho informando que, graças à tecnologia, à inteligência humana, estamos juntos, no momento em que somos obrigados, de forma consciente, a estarmos separados, distantes, em função da pandemia que está assolando aí o nosso planeta, ok? Nós pedimos aí que no momento da fala do nosso palestrante, desliguem os nossos microfones para que ajude a sustentação da internet e da própria comunicação. Aliás, a minha internet hoje deu problema, segunda vez aqui, eu estou usando um outro recurso aqui para poder realmente falar com vocês, tá? Se por acaso eu sair do ar, por favor, Lúcia Catabriga, assume o comando, tá? Não podemos parar, temos que continuar, ok? E lembrando a todos que, embora seja uma reunião online, seja uma reunião realmente virtual, aqueles que desejarem solicitar a espiritualidade amiga, que fluidifique a água que estão com vocês aí, vão colocar, não tem problema, pode colocar água próxima aí onde vocês estão e pedir aos espíritos amigos que passa para essa água, o remédio necessário para o mal de cada um, ok? Também não temos trabalho do passe, tendo em vista que estamos distantes, mas podemos também exercitar o autopasse. No momento da prece, a gente vai se concentrar, vai realmente se conectar com o plano espiritual maior e pedindo ajuda realmente para nos dar a sustentação para mais um dia e mais uma semana nós vamos enfrentar, beleza? Então, nós vamos começar aí a nossa reunião ouvindo a leitura preparatória. Antes, porém, dizer ao nosso palestrante que essa palestra está sendo gravada e depois ela vai para o YouTube, ok? Então, Claudinha, vamos abrir o nosso trabalho com a leitura inicial. Pois não. Boa noite a todos. A mensagem é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cruz e disciplina. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E, ainda
hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever porque a isso é constrangida. Que Jesus nos abençoe. Convidamos a todos ao momento da prece. Vamos com Deus. Ele está presente. Apesar de distantes uns dos outros, mas o nosso pensamento, os nossos sentimentos melhores estão voltados para Ele. E, em primeiro lugar, Jesus, nós queremos agradecer esse momento, por estarmos aqui juntos, unidos num só pensamento, num só propósito, de continuar a divulgação dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. E nessa noite, mais uma vez, nós possamos estar bem afinados uns com os outros, e muito mais contigo, a fim de que as lições que foram trazidas pelo nosso companheiro finquem em nós as bandeiras da luz, da fé, da temperança, da humildade e principalmente do amor. Fique conosco, Jesus, nesses instantes que estaremos aqui juntos, reunidos, e que nos una cada vez mais a junto de Ti, do Teu Evangelho, da Tua mensagem libertadora, clarinada da doutrina espírita, que nos fortalece cada vez mais em nos conhecer a nós mesmos, nessa romagem em busca da perfeição espiritual, para um dia, no futuro, estarmos ao lado de Ti. Conceda-nos, Senhor, a luz, a paz e a misericórdia nesses instantes, e que assim seja. Bem, meus amigos, em tempos de pandemia, nada melhor do que um assunto pertinente a esse momento tão difícil por que passamos na humanidade. Trouxemos nessa noite para estar com o nosso querido companheiro Luiz Guilherme Castellani, bem-vindo seja mais uma vez. Ele faz parte da comunidade Espírita Jardim da Penha e trará para nós a palavra sobre grandes calamidades, uma chance para o amor universal. Vamos ouvir com todo carinho, toda atenção, vibrando em cada palavra, em cada frase, em cada apresentação, a fim de que saiamos daqui realmente conscientes de que nessa oportunidade tão dolorosa para nós podemos realmente aumentar, espargir o nosso amor para todos. Guilherme, a palavra é com você. Obrigado, Darlan. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Trago um abraço da comunidade Espírita Jardim da Penha para todos vocês. Eu vou compartilhar aqui um conjunto de slides para a gente começar a nossa reflexão. E o propósito dessa palestra é acalmar corações. Porque, como o Darlan falou muito bem, esse momento de pandemia não é um momento fácil, não é um momento tranquilo que estamos passando. E nossos corações estão em sofrimento, não apenas por termos entes queridos adoecendo pela Covid-19, mas também por precisarmos estar isolados uns dos outros, não poder abraçar nossos amigos, nossos entes queridos. Mas vem o questionamento, então, como é possível uma calamidade tão grande como essa ser oportunidade para uma coisa tão bonita como o amor? Como é possível isso? E é justamente sobre isso que a gente vai refletir aqui hoje. Porque a proposta da espiritualidade é que essas grandes calamidades, não apenas a pandemia, mas tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas e outros flagelos destruidores, como os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos, são sim uma chance para o amor universal, e a gente vai refletir sobre isso hoje. Só que para começar a nossa reflexão, nós precisamos nos colocar. Isso, foi. Nós precisamos tentar entender a posição que o cego de Jericó se encontrava quando conheceu Jesus.
Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. E é comentada pelo Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44. Em resumo, o que conta essa passagem evangélica? Jesus, em determinado dia, estava a caminho da cidade de Jericó. E, passando pela estrada, tinha na beira da estrada um cego. E Jesus não estava sozinho, estava vendo uma multidão com Jesus. E essa multidão passando fez barulho. E o cego estranhou isso. Pera, o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. E ele começou a perguntar para as pessoas que estavam passando: o que está acontecendo? Por que essa multidão está passando por aqui? E a multidão respondeu, algumas pessoas da multidão responderam que Jesus estava passando por ali. Por causa disso, aquela multidão. O cego de Jericó, ele se animou e começou a gritar por Jesus. Jesus, me ajude, tenha misericórdia de mim. E começou a gritar. A multidão começou a reagir, dizendo: cala a boca, você não tem que atrapalhar ele, não, fica na sua, fica quieto aí. Só que isso não impediu o cego de Jericó de continuar pedindo por misericórdia ao Cristo. Ele continuou gritando: Jesus, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu esse clamor, né, do cego e perguntou: meu amigo, o que queres que eu te faça? E o cego de Jericó simplesmente falou: que eu veja. E Jesus falou: tua fé te curou, podes ver. E o cego começou a enxergar. E graças a isso ele seguiu Jesus. Essa é a passagem registrada pelo evangelista Lucas, no seu evangelho. E Emmanuel analisa, ele comenta, dizendo o seguinte, que todos nós somos, que nem o cego de Jericó, para as realidades da vida. Nós não enxergamos as realidades da vida como elas realmente acontecem. Nós estamos cegos pela matéria, por esse corpo de carne, e não apenas pela matéria, mas também pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E por causa disso a gente não consegue enxergar o que realmente acontece na vida. E o convite do mentor espiritual Emmanuel é que para que sejamos que nem o cego de Jericó, que nos ajoelhemos perante o Cristo e peçamos apenas para que possamos ver. Para que possamos abrir os nossos olhos e enxergar com amor e justiça a realidade da vida, as realidades da vida. Essa é a proposta da reflexão trazida pelo mentor espiritual Emmanuel para essa passagem evangélica. E é nessa linha de raciocínio que a gente vai conduzir a nossa reflexão aqui hoje. Porque, como eu disse no começo, não é fácil enxergar em tamanhas tragédias uma chance para o amor. É difícil. Mas a reflexão trazida por essa mensagem do mentor espiritual é que nós estamos cegos. Nós não estamos enxergando a vida como ela realmente é. Mas, graças a Deus, temos uma doutrina consoladora maravilhosa que nos ajuda a abrir os olhos para enxergar a vida como ela realmente é. Mas, para isso, a gente precisa rever alguns conceitos básicos antes de continuar a nossa reflexão. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver é um dos primeiros conceitos. O primeiro conceito básico da doutrina espírita, que é a crença em Deus. Mas, afinal de contas, o que é Deus? Que Deus é esse que eu acredito? Que Deus é esse que a doutrina espírita fala que existe? Né? Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na primeira parte, ele começa essa primeira parte perguntando: o que é Deus? Vejam que essa pergunta é bem diferente de uma pergunta que costumava ser feita: quem é Deus? Porque quando a gente pergunta quem é Deus, nós estamos humanizando a entidade. Estamos humanizando Deus. E Kardec não seguiu por esse caminho. Kardec seguiu por outro caminho, que é do que é Deus. Tipo, eu não faço a mínima ideia do que seja Deus. O que é Deus?
Então os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Apesar de ser uma pergunta curta, que está na ponta da língua de todo espírita, acredito, ela não é uma pergunta simples, não é uma resposta simples. Ela é extremamente complexa. E a pergunta é, será que a gente realmente entende o que os espíritos quiseram dizer com essa resposta? Vamos lá, uma parte de cada vez. Eles disseram, Deus é a inteligência suprema. Como assim? Inteligência suprema é aquela inteligência maior que todas, que nenhuma se iguala a ele. Então, pegamos a pessoa mais inteligente da Terra. Essa inteligência não se compara em nada à inteligência de Deus. Vamos além, pegamos o espírito mais inteligente que a gente possa ter conhecido, no caso de Jesus. Nem a inteligência dele se compara com a inteligência de Deus. A inteligência de Deus é uma inteligência suprema, sem comparação. Só que ele não é apenas uma inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Como assim causa primária? Ou seja, causa e efeito. Ou seja, eu analiso um efeito, um fato na natureza, e remonto a causa dela. Essa aqui é a causa imediata a esse efeito. Deus não é a causa imediata. Deus é a causa primária. Ou seja, tem um fato observado, remonta a causa. Aí pego dessa causa, remonta a causa dela. Aí remonta a causa dela, remonta a causa dela, remonta a causa... E vou indo voltando assim, na linha cronológica. E no primeiro ponto, no ponto primário, eu tenho a causa primária, que é Deus. Então, essa resposta já diz, a gente não consegue sequer imaginar que é Deus. Eu não consigo imaginar nem o que seja essa causa primária, nem o que seja uma inteligência suprema, universal. Então, e os próprios espíritos, nas perguntas sequentes do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, nos falam sobre a... Kardec pergunta se nós um dia chegaremos a compreender... Se um dia... Se temos condições de compreender a natureza de Deus. E os espíritos dizem que não. Nos falta sentidos para isso. Nós não temos nem sentidos para compreender a natureza de Deus, quanto mais vocabulário. E a gente não consegue nem imaginar. Só que Kardec, cientista como era, não ficou satisfeito aí. Pera lá, eu não acredito em dogmas. Não vem me dizer, Deus existe, acredita e pronto, que dói menos, que ciência não funciona assim. Eu preciso de provas. Então, na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Tudo bem, eu posso não compreender a natureza dele. Reconheço que eu tenho limitações. Mas, para acreditar, enquanto cientista, eu preciso de provas, de que pelo menos ele exista. E os espíritos responderam essa pergunta. No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Basta a gente olhar para o universo, que a gente enxerga um universo, uma criação extremamente complexa. Um universo extremamente complexo, uma criação extremamente complexa. Ou seja, então se não há efeito sem causa, ou seja, essa criação complexa, extremamente inteligente, teve uma causa que também acredito que deva ser inteligente e complexa. Kardec faz um comentário, então, baseado nessa resposta dos espíritos. Para crer-se em Deus, basta se lançar olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa, como a gente refletiu aqui. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Ainda mais uma coisa extremamente complexa e inteligente como o universo. Então, a razão nega isso. Não tem como. Então, se eu tenho um efeito, que é a criação, extremamente inteligente, soberanamente inteligente e complexo,
eu também tenho, portanto, uma causa nesse nível, extremamente, soberanamente inteligente. Porque se fosse o nada, por exemplo, nada é nada. Nada não cria algo. Nada não existe. Então, algo soberanamente inteligente criou essa criação soberanamente inteligente. Só que a criação não é apenas soberanamente inteligente. Então, na criação, a gente consegue perceber e enxergar a existência de Deus. Só que a gente não consegue perceber e enxergar apenas a inteligência. Mas, na pergunta 13, após a resposta da pergunta 13, Kardec faz um comentário sobre os atributos da divindade. E Kardec também comenta que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, desde o vírus, por exemplo, as bactérias, os átomos, como nas maiores, nas galáxias, nas constelações, no universo. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então vejam que realmente se a gente enxergar a natureza, a gente vai enxergar essa inteligência suprema e essa bondade e essa justiça suprema também. Só que nem sempre a gente consegue enxergar isso. Será que a gente consegue sempre enxergar isso? Vamos refletir. Quando a gente vê essas imagens, né, o nascer do sol, uma paisagem linda, entre as montanhas, um rio percorrendo seu caminho nas florestas, a gente vê as cataratas da Foz do Iguaçu, o arco-íris, a aurora boreal, o oceano e os seres marítimos, ou então as flores com seus aromas e formas diferentes, os animais tão complexos. É fácil enxergar Deus, não é? É muito fácil enxergar essa bondade, essa justiça e essa inteligência de Deus soberanos. Mas, e numa tsunami? E numa tempestade de raios? E num tornado? E numa erupção vulcânica? E numa pandemia letal? Será que a gente consegue enxergar Deus? A gente consegue enxergar a soberana bondade e justiça de Deus? Aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas deveríamos. Não faz parte da natureza? Não está na natureza? A natureza não é obra de Deus? Então deveríamos enxergar. Por que será que a gente não enxerga? Por que será que a gente tem mais facilidade para enxergar o nascimento de um bebê do que de enxergar Deus no nascimento de um bebê do que enxergar Deus na desencarnação de um ente querido? Por que será? Não são ciclos naturais? Não são fases da natureza? Não são um estatuto da natureza? Por que a gente enxerga Deus na criação, mas a gente não enxerga na morte? Por que a gente não enxerga na destruição? Eis a reflexão. Mas, como disse, nós temos a doutrina espírita para ajudar a gente nessa reflexão. E até isso Kardec perguntou para os espíritos. Então, vamos para a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, mais especificamente no capítulo 6 dessa parte, que vai tratar especificamente da lei de destruição. E Kardec começa esse capítulo perguntando: é a lei da natureza a destruição? Na reflexão que a gente acabou de fazer, né? Eu não consigo ver Deus na criação, mas eu tenho dificuldade de enxergar na destruição. Então Kardec também teve essa mesma dúvida e perguntou espíritos: a destruição faz parte da natureza? É possível? É obra de Deus também? E os espíritos responderam: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então os espíritos aqui falando, olha, sim, a destruição faz parte da natureza. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. Os ciclos da vida existem graças à destruição. São necessários. Você acha que não faz parte da natureza porque você não está enxergando direito.
Olha aí a questão do cego de Jericó, como nós somos cegos. Os espíritos falam, olha, vocês estão vendo destruição, mas a gente está vendo só transformação. Ou seja, a gente não está enxergando direito. Alguma coisa está cegando a gente. E muito interessante que essa questão da destruição, ela já era vista como parte da natureza, pelo menos da matéria, há alguns séculos atrás. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Só que em 1785, um pouco menos de um século antes, Lavoisier, que é considerado o pai da química, ele já postulou a lei da conservação das massas, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então esse conhecimento já era um conhecimento científico da época para a matéria. Esse é o viés interessante e essa é a contribuição fenomenal que o Espiritismo traz. O Espiritismo não se limita à matéria. Os espíritos estabeleceram a lei de destruição como uma lei natural, universal. Ou seja, não vale apenas para a matéria, mas também para, não apenas a matéria bruta, a matéria quintessenciada, mas também para os espíritos, a transformação dos espíritos. Ou seja, tem muita coisa que a gente precisa enxergar que a gente não está enxergando ainda, né? Então, quando a gente pensa agora com essa visão da doutrina espírita ampla e universal, tanto material quanto espiritual, a gente faz a seguinte analogia da borboleta. A gente sabe que a borboleta, ela tem esse período de transformação. Tem lá a larva da borboleta, que em determinado momento da vida, ela se encontra dentro de um casulo. Ela cria um casulo em volta dela para ela se transformar na borboleta. E só que, para sair, esse casulo é um material rígido e ela precisa fazer um esforço grande para poder sair desse casulo. Então, alçar voos com uma borboleta. E o que acontece se a gente for lá e cortar esse casulo para poder facilitar, entre aspas, para a borboleta sair? Ela não vai conseguir voar. Não, mas por que ela não vai conseguir voar? Porque o esforço de romper o casulo é essencial para ela amadurecer e desenvolver as asas. Então ela precisa fazer o esforço. Então, na verdade, se eu for lá cortar, eu não vou estar ajudando ela. Eu vou estar prejudicando ela. E a mesma coisa é com nós, seres espirituais. O espírito é aquela larvinha lá que precisa virar borboleta para poder alçar voos na espiritualidade. E para isso, nós fazemos uso de uma veste de carne, um casulo de carne, aqui na Terra, enquanto encarnados. Mas eu preciso fazer o esforço, passar pelas vicissitudes da vida, da encarnação, como diz os Espíritos, na questão 132 do Livro dos Espíritos, para poder fazer esse esforço necessário para desenvolver as minhas asas. Não são as asas da borboleta, mas são as duas asas que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, nos apresenta a asa da sabedoria e a asa do amor. Então, a gente precisa das dificuldades da vida, né, do casulo, para romper o casulo e desenvolver essas duas asas. E só assim a gente vai conseguir realmente alçar voos para a jornada espiritual, na jornada espiritual. Ok, agora que revisamos alguns conceitos básicos, vamos refletir sobre perfis diferentes, alguns perfis específicos que passam nessa pandemia. Tá? São 4 mais especificamente. O primeiro perfil que a gente vai analisar é que em toda grande calamidade, muitas pessoas desencarnam. Por que isso acontece? Por que muitas pessoas desencarnam? Por que algumas pessoas precisam morrer? Né? Uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Por que tal pessoa tão boa desencarnou? Né? Kardec reflete sobre isso no capítulo da Lei de Destruição, na parte dos flagelos destruidores. E na questão 737, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para que acontecem essas tragédias enormes para tantas pessoas desencarnarem?
Só que no Brasil, pela Covid-19, já são mais de 93 mil pessoas que desencarnaram. É um número muito grande de pessoas, gente. Para que Deus faz isso? É uma pergunta muito válida, não é? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Veja a humanidade, para fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Não desenvolvem um pouquinho as duas asas do amor e da sabedoria? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Mais uma vez, os espíritos falam: vocês não estão enxergando direito, vocês não estão olhando os objetivos. Vocês estão vendo qualquer coisa aí pela frente, mas não estão vendo os objetivos. Vocês não estão vendo como a vida realmente é. Vamos abrir esses olhos. Então, precisa que a gente veja o objetivo. A gente fica muito triste, normal, com um ente querido que desencarna. Mas o objetivo ele precisa evoluir. A humanidade precisa evoluir. E essa é uma dificuldade da vida que ele está passando, como o casulo da borboleta, para poder fazer o esforço de desenvolver as asas. E os espíritos completam ainda dizendo: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Vocês não estão enxergando direito. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então vejam, se Deus deixasse a humanidade progredir sem esses abalos, esses grandes abalos, a humanidade levaria séculos para progredir, porque ela consegue progredir em pouco tempo, graças a essas grandes calamidades. Então, essas grandes calamidades são Deus dizendo, ele vendo o filho meio que estagnado na posição de inferioridade. Só que Deus sabe muito bem que essa posição de inferioridade é que traz o nosso sofrimento. Nós sofremos porque ainda estamos nessa posição de inferioridade. E Deus quer acabar com esse sofrimento. E ele diz: meu filho, anda um pouquinho mais rápido, anda. E esse ligeiro empurrãozinho de Deus, ali para dizer, anda mais rápido, são justamente essas grandes calamidades. Só que Kardec volta a perguntar, na questão 738, na seguinte, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Não tinha outra forma de fazer esse empurrãozinho? Tinha que ser uma pandemia para matar milhões de pessoas? E os espíritos respondem: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, sim, ele emprega todos os dias, constantemente, direto, ele nos oferece oportunidades para a gente progredir mais rápido. A gente que não aproveita. Novamente, a gente que não enxerga essas possibilidades de evoluir. E os espíritos completam dizendo: o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quando a gente estudou em 2017 com jovens essa questão da transformação da transição planetária, né, desse momento de transição, no Encontro de Mocidades Espíritas de Vitória, a gente fez a seguinte analogia com eles, para eles poderem entender. Vamos pegar dois perfis diferentes, o cervo e a rocha. O cervo está lá comendo na mata, matando a fome, só que aí vem alguém ou algum bichinho e quebra um galho. O cervo imediatamente fica atento e já sai correndo. Bastou um galinho se quebrar. Por outro lado, temos a rocha. A rocha pode vir várias pessoas tentar empurrar essa rocha, só que ela, apesar de mais, ela não sai. O que precisa fazer, então? Uma dinamite. Então é necessário uma dinamite explodir para essa rocha sair do caminho. Vou lá. E a pergunta é: e nós? O que somos? O cervo ou a rocha?
Basta alguns detalhezinhos que Deus entrega todos os dias na nossa vida para a gente dizer, oh meu Deus, não, pera lá, eu preciso seguir minha evolução. Que nem o certo? Ou pode vir todos os avisos da divindade diariamente, chove avisos do nosso lado e a gente simplesmente fica lá parado, esperando uma dinamite na nossa vida para fazer a gente mudar. Eis a reflexão. Né? Então, seguindo ainda, então, é para entender a questão das pessoas que desencarnam. Então, agora que eu estou entrando no primeiro perfil, gente, eu falei do perfil daquela hora, mas aquela hora é só para contextualizar as grandes academias. Agora que eu estou entrando no primeiro perfil, que é das pessoas que desencarnam, tá? Que muitas pessoas, né? Como eu falei, por que isso acontece? Porque nem todas as pessoas que desencarnam, assim, são más, né? Elas, na verdade, muitas pessoas que a gente acredita serem evoluídas, elas desencarnam também. E Kardec pergunta isso na subpergunta da 738, 738A. Ele pergunta: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Ué, já que não é para progredir, o homem de bem já está lá na frente. Por que ele também precisou morrer? Assim como o perverso, que realmente precisava. Mas por quê? Kardec, né, sempre com um senso crítico na ponta da língua. E os espíritos cordialmente responderam: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Lembrando, gente, que aqui pouca coisa é em relação a tempo, a cronologia, não a importância. Tá, gente? Os espíritos na codificação são claros que a encarnação é essencial para a nossa evolução. Então, não é que a vida do corpo é pouca coisa em relação à importância, mas em relação ao tempo cronológico, como a gente vai ver aqui na questão, tá, gente? Não em relação à importância. Então, vamos lá. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade, um estalar de dedos, um piscar de olhos. Porque, realmente, quando a gente para pensar, nós não somos espíritos imortais, como a gente viu aqui hoje. Esse corpo aqui é só uma veste de carne temporária. E se a gente pegar o que são 100 anos perante a eternidade, se não um relâmpago, se não um piscar de olhos, se não um estalar de dedos. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Novamente, ele não está falando em relação à importância, porque, novamente, os espíritos, na questão 132, falam, olha, as dificuldades da vida são importantes para a evolução. Ele está falando em tempo de cronológico. O que são 10 anos de sofrimento, que seja, por exemplo, de uma doença, ou que seja 80 anos de sofrimento em uma doença, perante a eternidade. Novamente, questão cronológica. Representam um ensino que se vos dá, a que vos servirá no futuro. Ou seja, reforçando a importância desse sofrimento, né? Dessa dor, né? Que vem. Ou seja, é pouca coisa em relação ao tempo, mas é muita coisa em relação à importância. Tá? É um ensino valioso para a gente. E nessa mesma questão, os espíritos continuam. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. São roupas que a gente está vestindo, que a gente, espírito, está vestindo. E olha que reflexão interessante os espíritos trazem para a gente. Por ocasião das grandes calamidades que dizemos homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, amassados ou perdidos. Ficou sem uniforme. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, o general, que é Deus, está preocupado com o soldado, que é o espírito. Ele quer que o espírito seja feliz. E para ser feliz, ele precisa sair desse estágio de sofrimento, de imperfeição.
relativo ao estado de perfeição que ele se encontra. Então, para isso ele precisa evoluir. Então, se o espírito passou por uma dor momentânea que rasgou o seu uniforme, que amassou o seu uniforme, então que ele ficou nu, o que importa é que o espírito chegou bem. O espírito chegou feliz. E isso que importa para o general. E os espíritos continuam dizendo, nessa mesma questão, 738A. Se considerasseis a vida qual ela é, e com pouca coisa representa com relação ao infinito, novamente, gente, em relação ao tempo, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Aí vamos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, que nos ensina a importância de desenvolver uma virtude bendita e que nos direciona para a felicidade. Então está nas bem-aventuranças que foi ensinado no Sermão do Monte por Jesus. E essa virtude tão bendita é a resignação, que é um sentimento que a gente teima em desenvolver. Porque a gente se revolta tão fácil com as coisas da vida, não é mesmo? A gente se revolta tanto, a gente tem dificuldade, porque a gente tem dificuldade de compreender o porquê que a gente porquê que acontece as coisas. A gente acha que a gente tem explicação para tudo só porque a gente é espírita. Só que a gente esquece que a gente ainda somos espíritos imperfeitos. Ou seja, não é porque eu li o livro dos espíritos que eu automaticamente virei um espírito puro. Não é assim que funciona a evolução. Então, eu preciso desenvolver essas virtudes morais. E lá no Sermão do Monte, Jesus nos deu o norte, o guia seguro para a nossa felicidade, que é desenvolver esse conjunto de virtudes, né? A misericórdia, a humildade, a paciência, a benevolência, e entre elas temos a resignação. E só que para isso a gente precisa desenvolver. E para isso a gente precisa fazer um esforço para romper o casulo. Ou seja, nós precisamos passar pelas dificuldades da vida, pelas vicissitudes da vida, para poder desenvolver essas asas, como diz Emmanuel, da sabedoria e do amor na nossa jornada evolutiva. E agora é um comentário de Kardec já em relação a essa questão 778A. Kardec comenta: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora do partido. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Novamente, a questão do tempo. A gente dá muito... Por sermos imediatistas, materialistas e imediatistas, ainda apesar de sermos espíritas, a gente ainda tem a cultura materialista ainda enraizada na gente. E faz parte da reforma íntima de cada um de nós arrancar essas raízes profundas materialistas dentro da gente. Então, infelizmente, apesar de termos à nossa disposição a doutrina espírita, esse olhar mais amplo sobre a vida, os nossos hábitos ainda estão condicionados naqueles velhos hábitos materialistas, naquelas velhas raízes materialistas. Perdão, nossos hábitos estão ligados, enraizados naquelas velhas crenças materialistas. Então, faz parte da reforma íntima arrancar essas raízes materialistas dentro da gente, né? Para a gente poder parar um pouquinho com esse imediatismo todo que adoece a gente. Não à toa temos tanta ansiedade, tanta depressão aí, meu Deus do céu. Então, menos materialismo, menos imediatismo, mais espiritualidade. Ok, esse foi o primeiro perfil, dos que desencarnam. Mas temos um segundo perfil também para analisar, que são dos entes queridos, que tem um familiar que desencarna. Não, são os familiares que têm um ente querido que desencarna. É a família que sobrevive. E eu sou péssima com palavras e
é um momento de muito sofrimento. Eu acho que eu não tenho palavras para poder consolar tamanha dor que é perder um ente querido. Mas por causa disso eu faço uso das palavras da doutrina espírita e de grandes expoentes que entenderam a mensagem do espiritismo e mais que entenderam, exemplificaram. Então, para tentar consolar, nem que seja um pouquinho, nem que seja para enxugar uma lágrima, que seja, já vou sair no lucro. Eu trouxe 2 falas de Chico Xavier. O homem chamado amor, que dedicou a sua vida a amar o próximo. E ele nos ensina que não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E o Chico também lembra a gente que eu nunca perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Sim, ninguém nega que é uma dor muito grande. É uma dor grande demais quando o ente querido desencarna. E você tem toda a razão de chorar, de passar pelo luto dessa desencarnação. Mas, por favor, não se desespere. Que essas palavras possam pelo menos enxugar uma lágrima, que seja. Já está ótimo. E saibamos que a doutrina espírita, ela está aqui para o nosso consolo, para nos ajudar, para trazer o consolo necessário justamente nessas horas tão difíceis. E que não apenas temos a doutrina espírita para nos ajudar, mas também toda a espiritualidade benfeitora a nos acompanhar e a nos abraçar neste momento de dor. Então essas são algumas palavras que eu tenho para direcionar a este segundo perfil. Mas temos outros perfis também. O terceiro perfil que a gente vai analisar é da pessoa, né, que é acometida pelo flagelo, que ela passa pelo terremoto, pela tempestade, pela doença, contra a Covid, mas sobrevive. Ficou boa. Por quê isso? Vamos entender. Na questão 730, no mesmo capítulo da Lei de Destruição, Kardec questiona os espíritos. Ué, mas se o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual não é verdadeira vida, por que a gente teme a morte? Por que a gente tem o temor da morte? Por que a gente teme a morte? E os espíritos respondem, perdão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, a voz íntima que o induz a repelir a morte, aquele instinto que não quero a morte não. Lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo, como por exemplo de uma doença, como a Covid-19, constitui aviso para que se aproveite a dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Ah, eu tive sorte, né? Olha como eu sou sortudo! Sobrevivi a esse flagelo destruidor. Meu querido, olha só, o acaso não existe. Algum motivo tem para você não ter desencarnado. Ou seja, sua hora ainda não chegou. Ou seja, ainda tem coisa para você fazer aqui. Então, bora fazer? Esse é o convite da espiritualidade. Na questão 740, do mesmo capítulo, o Kardec pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraço com as mais aflitivas necessidades? Não seria uma prova moral do espírito? Está passando por isso? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação. Olha a resignação aí de volta.
ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Ou seja, toda essa grande calamidade que a gente vê é uma oportunidade para que desenvolvamos essas virtudes tão belíssimas da paciência, da resignação, da abnegação, do desinteresse e do amor ao próximo. Eis aí a prova para a gente. Então, uma prova para todos nós desenvolver este amor ao próximo. Só que, infelizmente, muitas vezes, a gente se deixa cegar por essa couraça chamada egoísmo que nos envolve e que nos impede de enxergar que o próximo sequer exista. A gente objetifica o nosso próximo e transforma, por exemplo, em números. Por exemplo, mais de 93 mil pessoas desencarnaram em alguns meses, em 4 meses, aqui no Brasil por causa de uma doença. E a gente simplesmente, ai meu Deus, não consigo nem imaginar que número é esse. Então aquela pessoa, aquela história, aquele espírito que tem vários entes queridos, que tem toda uma história, uma bagagem, desencarnou, e eu transformei tudo isso em apenas um número. Né? Mas temos um último perfil. Está acabando nosso tempo, mas dá tempo de refletir sobre o último perfil. E nós, do outro lado do mundo, por exemplo, aconteceu um tsunami lá nas Filipinas. Eu estou do outro lado do mundo. O que eu tenho a ver com isso? Um vulcão lá na Itália entrou em erupção. Eu não estou lá, não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Eu estou em casa no meu isolamento. Nenhum ente querido meu pegou Covid, eu não peguei Covid. O que eu tenho a ver com isso? Será que a gente não tem nada a ver? Vamos refletir. Agora a gente vai recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 13 tem 9 para poder refletir. Outros itens. Capítulo 13 eu vou trazer outros itens também. Mas para a gente ajudar nessa reflexão, para ver que sim, a gente temos. Mesmo que nós não tenhamos, que não sejamos acometidos pelo flagelo. Mesmo que não tenhamos nenhum familiar ou conhecido acometido pelo flagelo. Também cabe a nós uma lição. Também é uma prova para nós. E a gente vai ver. Os Espíritos, nesse capítulo, nos ensinam: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Eles nos lembrando o ensinamento de Jesus, da lei de amor. Se eu fosse acometido por um flagelo destruidor, tivesse sofrendo, eu não gostaria de ser ajudado? Então, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele está sofrendo. Eu não posso ajudar ele? Eu não gostaria de ser ajudado? Por que eu não ajudo ele? No próximo. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Quando nós tivemos as enchentes aqui, ano passado, e inclusive alguns anos atrás também, a gente não vê uma mobilização de várias pessoas para doar bens materiais, nem que seja para doar um ombro amigo para as pessoas que estão passando pela essa dificuldade. Então, nesses momentos de grandes dificuldades, a caridade se emociona, como os Espíritos nos ensinam. E os Espíritos continuam dizendo: meus amigos, há muito dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? A gente realmente, muitas vezes, a gente não tem nem o necessário material para poder doar para o próximo. Mas a caridade não é apenas material. A caridade é muito amor. A começar que a caridade é um sentimento. Um sentimento que me conecta ao próximo. Então existem outras formas, além das materiais, para se fazer caridade. Como dizem os Espíritos: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Eu não preciso de um bem material, ter posses materiais para fazer caridade. Isso é equívoco. Não preciso. E no mesmo item, na mesma referência do capítulo 13 do Evangelho, os Espíritos continuam dizendo: por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz, uma prece feita de coração
os alivia. Muitas vezes a gente ignora o poder da prece. A gente ignora o poder da oração. Só que a gente esquece dessa ferramenta bendita e de fácil acesso que Deus nos presenteou. Portanto, gente, encerro minha fala aqui dizendo sim, para darmos as mãos. Aquela velha frase, ninguém solta a mão de ninguém. Esses flagelos destruidores, essas grandes calamidades, essa pandemia, é uma oportunidade para darmos as mãos. Nos reconhecermos como família universal. Mesmo que eu não tenha o mesmo sangue, a mesma carga genética, o mesmo DNA do meu próximo, nós somos irmãos espirituais, somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Portanto, somos todos familiares. Eis a família universal. Eis a chance para o amor universal. Obrigado. É assim, meus irmãos, nós acabamos de ouvir essa bela palestra do Luiz Guilherme. Muito obrigado, Luiz. Você foi preciso. Você soube passear no Evangelho, na obra de Kardec, de maneira assim clara, muito transparente para nós, nesse momento tão difícil que a humanidade passa. Também para nós espíritas, né, que somos, antes de tudo, humanos e que estamos envoltos nesse processo. Você foi realmente, jogou uma luz muito forte sobre essa situação, de forma assim brilhante para todos nós. Agradecemos a sua fala, com que você passou para nós esse ensinamento. Muito obrigado. Que Deus continue te iluminando. Nós informamos que essa palestra estará disponível em breve, hoje mesmo, no YouTube. Né? Quem quiser realmente, tiver com saudades dela, já pode ouvi-la novamente, vê-la novamente. Perfeito? Tá? E nós temos um momento final. O final da prece. Nós vamos pedir a você, Luiz Guilherme, que nos conduza nessa prece de finalizando esse momento bonito que nós convivemos aqui nesses breves instantes. Pena que acabou. Tem muita coisa a mais para a gente realmente ouvir. Mas encerre para nós, faça a sua prece, por gentileza, vamos acompanhá-lo, envolvendo nesse momento a todos os nossos irmãos que estão realmente assombrados, não é na sombra não, assombrados, assustados por essa pandemia. Ah, sim, com certeza. Vamos então, queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, com nosso coração em festa, por tão belas mensagens e ensinamentos que os Espíritos nos oferecem. Que possamos, assim como o cego de Jericó, rogar ao Mestre de Jesus, que possamos enxergar, que possamos abrir os nossos olhos, cerrados pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, que possamos abrir os nossos olhos para a realidade da vida e acolher essa realidade espiritual, que possamos dar as mãos aos nossos irmãos e às nossas irmãs em espírito, dessa família universal tão bendita. Que tenhamos todos um excelente finalzinho de domingo e um excelente início de semana que está por vir. Que assim seja. Que assim seja. Antes de nós encerrarmos o nosso encontro, alguns breves avisos de importância. No próximo domingo, estará conosco aqui o nosso querido Frederico Pifano, lá do Jerônimo Ribeiro, que falará para nós sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos. É um convite que fazemos a todos vocês para estarem juntos conosco nesse encontro, com mais mensagens, com mais alertas, com mais posições na nossa vida, como nos ensina o Evangelho de Jesus, clarificado pela doutrina espírita.
Algum aviso mais, Lúcia ou Juliana? Alguma coisa mais que a gente pode acrescentar? Não, eu acho que não. Eu acho que era só isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. Alberto, Lúcia, lembra de mais alguma coisa? Mais algum aviso? Não, por enquanto acho que é isso mesmo, tá? Acho que nenhum novo recado. Todos por enquanto não. Então vamos fazer o seguinte: vamos marcar o próximo encontro no dia 9, que possamos estar todos juntos novamente nesse espaço, nessa sala que cresce, nesse João que agora tem vários compartimentos, que é o lar de cada um. De repente a gente fala assim, muita casa espírita. O centro espírita, o meu lar, é uma extensão do centro espírita. Nada mais certo. Hoje o nosso lar é uma extensão do centro espírita. Olha só que coisa bacana. Eu nem pensava nisso que ia acontecer em tão breve. E está acontecendo. O nosso lar hoje é uma extensão da casa espírita. É a nossa casa, querida. É a nossa casa. Ok? Agradeço a todos vocês, mais uma vez, o encontro, o carinho, a atenção, a colaboração, a todos nessa live, né? E próximo domingo estaremos juntos novamente para mais um momento de aprendizado. Um grande abraço, uma semana rica de trabalho, desafio, de superação, para que nós possamos tomar novamente um outro banho de espiritualidade no próximo domingo. De bom para vocês, até o próximo domingo, se Deus quiser.